Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar o nosso trabalho sobre a evolução dos modelos de linguagem natural, que é uma análise de Elmo e Beth na evolução dos modelos de linguagem. E a ideia é mostrar como esses modelos evoluíram ao longo do tempo até chegarmos ao modelo Beth, né, que hoje é um dos mais importantes da área. Né? Aí, então, vamos começar entendendo qual era o problema do início. Bom, o computador, ele não entende as palavras como nós entendemos, né? Quando a gente lê uma palavra dentro de uma frase, a gente entende o contexto. Ele não consegue entender da mesma maneira. Então, com isso, o computador precisa transformar as palavras em números, né, para conseguir entender. Daí, então, surge uma pergunta. Então, como representar palavras de uma forma que os computadores consigam entender e também entender o significado delas, né? Aí foi aí que começaram a surgir os primeiros modelos. Aí a gente teve os nossos modelos de... A gente sai de Run Hat e Red Survey, né? No começo existia o Run Hat Encoding, mas ele tinha uma limitação bem grande, né? Aí cada palavra era tratada de forma isolada. Aí depois surgiu o nosso outro modelo, que é o Red Survey, né? Que trouxe uma ideia muito melhor. Então ele começou, na verdade, a aprender as palavras pelo contexto. Ele tentar entender o contexto da palavra, né? Ao invés de só pegar a palavra assim. Aí as palavras usadas em situações parecidas passam a ter representações parecidas também. Aí por exemplo, a gente tem o gato dorme no sofá, etc. A gente tem o Grove que apareceu com uma proposta parecida, né? Mas olhando o conjunto inteiro de contexto, o conjunto, ele tentou olhar o conjunto inteiro do texto. Tá aí, em vez de analisar pequenas partes, ele observa quantas vezes a palavra aparece. As palavras aparecem juntas, né? Aí isso ajudou bastante a melhorar a qualidade dessas representações, que né, a gente consegue ver na nossa tabela. E ele tenta identificar quantas vezes as palavras aparecem. A gente tem um grande problema. Então, mesmo assim, ainda existia um problema. Então, uma palavra, por exemplo, como banco, pode ser usada em vários sentidos. Aí o banco no sentido financeiro, o banco de uma praça pública. Aí também isso é um novo problema, um novo desafio que a gente teria que lidar. E, ou seja, ele ainda não entendia o contexto de uma palavra que tem vários significados. Aí com isso, a gente tem o nosso modelo, o Elmo, né? Aí foi aí que surgiu esse modelo que se chama Elmo. E a grande novidade dele foi justamente olhar toda a frase antes de representar a palavra. O Elmo faz uma outra coisa diferente, né? Tentar entender. Ele olha toda a frase e tentar entender tudo, né? Aí antes de representar essa palavra. Então assim, uma palavra podia ter, na verdade, significados diferentes, né? E dependendo do contexto em que aparecia, que nem a gente pegou como exemplo o banco anteriormente. A gente tem o Transfer Learning. O Transfer Learning, que é um outro avanço importante na área, né? Então, aí a ideia é bem simples. Em vez na verdade, de treinar um modelo de zero toda vez, a gente tenta treinar um modelo de toda vez, aí, primeiro ele aprende. Então, primeiro ele aprende bastante sobre a linguagem e depois esse reconhecimento é reaproveitado em outras tarefas. Aí, nesse caso, ao invés de retreinar o modelo de zero. Então, isso economiza tempo também e melhora os resultados. E nós temos o famoso Attention de Transformer. Então, e depois veio os Transformers. Então, que mudaram basicamente bastante essa área também. Aí, o principal diferencial dos Transformers, nesse caso, é que eles... Tipo, na verdade, o principal diferencial dele, na verdade, é o mecanismo de atenção, que permite analisar todas as palavras da frase ao mesmo tempo. É como se fosse um processamento na verdade, um processamento em paralelo, no caso, né? Então, isso fez os modelos entenderem muito melhor o contexto e também ele acelerou o treinamento do modelo. Aí a gente tem o BET. O BET, aí a gente também chegamos no BET, que foi apresentado pelo Google, se não me engano, em 2018, né? Aí
ele foi lançado, na verdade, pelo Google em 2018 e chamou muita atenção. Então, por quê? Ele consegue analisar o contexto completo da frase. Então, em vez de olhar apenas tipo, para frente ou para trás, ele considera tudo ao mesmo tempo. Em paralelo o processamento é feito. Então, o que melhora bastante a compreensão da linguagem. Aqui nessa imagem a gente tem a arquitetura do BET e modelos reportados. Então, o BET possui duas versões principais. A gente tem o BET base e larga. Então, a diferença está no tamanho dos modelos, né? A gente tem o BET base que tem 110 milhões de parâmetros e 12 em encode block, né? E a gente tem o BET large que tem 340 milhões de parâmetros e o encode de 24 encode blocks no caso. Então, mas os dois utilizam, na verdade, a mesma arquitetura, então baseada em transformers, né? E a gente tem a entrada do BET também. Então, antes de entrar no modelo, então o texto passa por uma representação. Então, além das palavras, nesse caso, aí o BET utiliza alguns tokens, né, que a gente comentou. Ele utiliza alguns tokens especiais, como a gente tem o CLS, né, e o SEP, então, que ajudam o modelo a organizar, então, melhor as informações. São esses dois tipos de tokens, né, que ajudam o modelo a organizar um pouco melhor as suas informações. A gente tem a apresentação da entrada do BET. Então, nessa imagem, então, a gente pode ver que ele está mostrando exatamente como essa entrada é formada. Então, o modelo junta as informações da palavra, né, da posição dela na frase e também da sentença em que ela está, né. Então, depois disso, tudo é enviado ao BET. Então, ele tem que fazer todo esse processamento que a imagem está mostrando. Aí, depois de tudo isso, ele envia para o BET. Então, a gente tem a saída do BET também. Então, que é, depois de todo o processamento, cada palavra recebe uma representação. Então, dependendo da tarefa que o modelo está executando, podemos utilizar apenas o token que a gente comentou anteriormente, que é o CLS, né? Ou utilizar todas as representações geradas pelo modelo. Aqui nessa figura a gente está mostrando também a saída. Então, aqui fica mais fácil também de visualizar isso. Então, em algumas tarefas, então, usamos apenas o CLS, o CLS no caso, né? Então, enquanto em outras aproveitamos todos os vetores produzidos pelo modelo. Aí a gente tem também o pré-treinamento. Então, agora que já entendemos como o BET funciona, né? Aí vamos ver como ele aprende. Então, o treinamento é dividido em duas etapas, principalmente o Mask Language Model e o Next Sentence Prediction. São justamente essas duas estratégias que, na verdade, fazem com que o modelo compreenda tão bem a linguagem. A gente tem o Mask Language Model, que a primeira estratégia é o mais... que é a primeira estratégia, no caso, né? Aí a ideia é esconder algumas palavras da frase e fazer o BET descobrir quem eram. Aí a gente tenta esconder as palavras e o modelo vai tentar entender quais foram essas palavras, né? Então, para ele conseguir acertar, ele precisa entender o contexto da frase inteira, senão ele pode colocar qualquer palavra. E o interessante é que ele não olha só apenas, na verdade, a palavra que vem antes, ele também utiliza a que vem depois. Não somente o antes, ele utiliza a que vem depois. Então, isso faz com que a compreensão do texto seja muito mais completa, no caso, né? A gente tem um novo problema, então, mas esse novo problema que a gente tem, então, se todas as palavras escondidas fossem substituídas por mas, então o modelo acabaria se acostumado com esse token e teria dificuldade quando fosse utilizado em contextos, aí no caso em textos reais, né? Aí esse é um novo problema que a gente tem. Então, com isso nós temos a nova estratégia que é o 80, 10 e 10. Então, para resolver isso, foi essa estratégia que foi criada, né? Aí, na maior parte das vezes, a palavra é substituída por mas, né? Em alguns dos casos, né? Ela é trocada por uma outra palavra aleatória e em uma pequena parte ela continua igual. Assim, o treinamento fica mais parecido com situações reais. Então, outra possibilidade, essa distribuição foi escolhida porque apresentou um ótimo desempenho durante os testes, né? E também ela ajuda, na verdade, o modelo a aprender melhor sem ficar dependendo de token mask que a gente usou lá anteriormente. E nós temos os resultados também. Então, no final,
e o Beto consegue aprender, consegue entender então, muito melhor o significado das palavras dentro do contexto. Então, isso foi um dos grandes diferenciais em relação aos modelos anteriores. Aí são os resultados do modelo. A gente tem o Nesting Intent Prediction também, que vem depois. Aí que é a segunda estratégia de treinamento. Então, aí que eu comentei que era o Nesting Intent Prediction. Aqui o objetivo não é entender palavras, mas sim a relação entre duas frases. Então, ele tenta entender a relação que existe entre duas frases. O Next Intent Prediction, durante o treinamento, o modelo recebe dois tipos de pares de frases. Né? Dois tipos de pares de frases, o modelo vai tentar entender a relação entre essas duas frases. Algumas realmente são sequenciais e outras não. Então a tarefa dele é descobrir quais fazem sentido juntas. A relação entre essas duas frases. Né? E a gente tem, que nem eu comentei anteriormente, o token que é o CLS. Então, nesse processo apareceu esse token, né? Então, que tem uma função muito importante. Ele reúne as informações das duas frases escolhidas e gera uma representação que resume todo aquele contexto. A gente, aí, continuando com o CLS, então, é justamente essa representação que o modelo utiliza, né? Para decidir se a segunda frase, nas duas frases, se a segunda frase realmente continua a primeira ou não. Ele tenta entender a relação entre essas duas frases, né? Então, outro token importante é o CSP, ele marca onde termina uma frase e onde começa a outra frase. Então, parece algo sempre, mas isso ajuda bastante também o modelo a organizar as informações também. Então, enquanto o SP separa as sentenças, o CLS ele ajuda o beta a entender melhor o contexto, ou a entender melhor o texto. A diferença é entre esses dois. Então, que são dois tokens, mas cada um tem sua função. A gente tem os resultados. Então, depois desse treinamento, né, o modelo passa a compreender muito melhor a relação entre diferentes sentenças. E isso é essencial em tarefas como perguntas e respostas e compreender a questão de texto. A gente tem o fine tuning, né? Depois que o Bed já aprendeu bastante sobre a linguagem, ele pode ser adaptado para tarefas específicas. Então, nesse caso, esse processo é chamado de fine tuning. Então, basta fazer um pequeno ajuste no modelo, né, sem precisar retreiná-lo novamente de zero. E vamos ver os benchmark, os resultados. Então, os resultados mostram que o BEST superou os principais modelos da época em vários benchmark, né? É como o GRU, a MultiNLI, Squad. Então, isso mostrou que a arquitetura realmente trouxe um grande avanço para o processamento de linguagem natural. E a gente tem a aplicação do beta em várias tarefas, como análise de sentimentos, perguntas e respostas, assistentes visuais e mecanismo de busca. Então, além disso, ele inspirou também então, diversos modelos, né, que surgiram depois. Vamos discutir um pouco. Então, nós podemos observar toda essa evolução. Então, fica claro que o modelo resolveu uma limitação do anterior. Então, o BERT também, ele conseguiu reunir várias dessas ideias, né, e trouxe um grande avanço na forma como que os computadores entenderam, na verdade, entendem a linguagem. E tem algumas limitações e precisamos concluir assim. Então, para finalizar, nós vimos como a área evoluiu, desde as representações mais simples anteriormente que a gente viu no início, até os modelos contextuais do modelo. Então, o BERT marcou essa evolução porque passou a compreender muito melhor o contexto das palavras. Então, o BERT consegue entender muito melhor e abre um caminho também. Ele abre um caminho para muitos modelos que nós utilizamos atualmente. E a gente tem várias referências, né? E que vocês podem dar uma olhada no nosso artigo, que vocês podem ler sobre alguns outros artigos. Então, espero que tenham gostado do nosso vídeo.